bem-vinda, tudo bom? Hoje eu vim com um assunto muito importante que a gente precisa conversar. E antes mesmo que você cogite em desistir de assistir esse vídeo, por mais que você não seja mulher, nós vamos tratar sobre câncer. Estamos no mês do Outubro Rosa e esse mês é que várias empresas e até o Ministério Público inicia várias campanhas para atingir o número máximo de pessoas para se conscientizar sobre o câncer. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para gravar esse vídeo e contar a história dela para vocês. A minha líder espiritual e amiga Magdalene Duarte, que vai contar um pouco da sua história para a gente. Olá, tudo bem? A todos um bom dia. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. E para mim é uma honra poder compartilhar da minha experiência, né? Dessa história que Deus me fez viver. Ela vai contar um pouquinho sobre a descoberta, como ela descobriu sobre todo esse processo, como ela descobriu que ela teve o câncer e qual foi o tipo de câncer. Pois é. Assim que eu descobri que estava grávida, eu liguei para minha mãe para avisar minha mãe que estava grávida. E assim que ela ouviu dizer que estava grávida, ela profetizou na minha vida que seria uma menina. Então, nós esperamos, né, a ultrassom. E a ultrassom veio e confirmou que ela tinha dito que seria uma menina. Passado o parto, a minha mãe veio acompanhar o meu parto. E quando ela veio ficar comigo, quando eu ganhei neném, ela compartilhou comigo que estava sentindo algumas dores estranhas. Quando foi abril de 2010, ela procurou o médico. Ela foi a Goiânia se tratar e lá ela foi procurar saber o que estava acontecendo com ela. Antes disso acontecer, no ano de 2008 para 2009, no tempo que eu estava grávida, eu tive uma tia em São Paulo que teve o câncer de mama e o de útero. Ela teve os dois ao mesmo tempo. E minha mãe foi lá cuidar da minha tia. E a minha tia passou por todo o processo, graças a Deus ela recuperou, Deus deu a saúde de volta para ela venceu o câncer e o câncer dela foi dos mais agressivos. Ela teve ela teve que fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo. E ela teve metástase depois e ela sofreu muito. Mas enfim, ela venceu com 1 ano de luta, ela venceu. E a minha mãe foi lá, acompanhou tudo isso e voltou. E voltou com essa ordem do médico dela pra gente se cuidar. Abril de 2010, minha mãe vai lá e procura se tratar. Quando minha mãe chega no médico, a descoberta é o quê? Câncer também no útero. Então, em 2010, agosto de 2010, eu perdi a minha mãe. Apenas aceitamos como os desígnios de Deus. E essa enfermidade do pênis atrapalhou o tratamento do câncer. A imunidade dela baixou e ela não suportou e faleceu. Então, por causa dessas 2 histórias, em 2011 eu teria que fazer todas as mulheres da família tinham que estar correndo agora e fazer um check-up. E era esse o meu plano. Em 2011 eu tenho que cuidar. Só que a correria da vida vai e vem pra lá e pra cá. Eu passei o ano de 2011 e não consegui fazer nenhum exame, não passou, o ano passou e eu não fiz os exames. Uma falta de atenção, uma falta de, passou. Quando foi 2012, eu comecei o ano já preocupada. E eu já vinha também querendo ter outro bebê. Então eu falei, eu vou aproveitar uma coisa com a outra, vou me preparar para a próxima gravidez e já faço o check-up que eu preciso fazer. Peguei a ordem que a minha tia e fui ao médico. Assim, a descoberta foi assim, por exames de rotina, exames que precisavam ser feitos apenas para saber como estava e preparar para uma nova gravidez. E lá, na ultrassom, na ultravaginal, a médica perguntou se eu sentia alguma coisa, sentiu, olhou, tinha um caroço lá no ovário. A princípio ele achava que era no ovário. Me perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu falei que não. Então você precisa procurar fazer uma outra ultrassom mais esclarecida, porque acho que aqui tem alguma coisa. Aí eu procurei os médicos procurei um ginecologista mais avançado. Foi quando ele disse isso aqui pode ser um tumor e a gente precisa cuidar. Não tinha certeza se era maligno ou benigno, mas ele já me encaminhou diretamente para uma cirurgia, porque a gente não podia demorar por conta da história. Quando eu falava que eu tive uma tia, eu tive uma mãe, que perdi a minha mãe, a minha tia também, então, e aí eles falavam, então você já tem que ir para a cirurgia. Depois a gente descobre se era maligno, se era benigno, mas é melhor tirar.
É justamente isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes, igual você já teve um histórico familiar, mas acontece, igual sua tia, ela não teve esse conhecimento de outras pessoas. Não. Então, por isso é importante a gente se prevenir, saber, se informar para poder se cuidar. Quando você descobriu e o médico te aconselhou, qual foi assim, o seu pensamento assim, eu tô com câncer? Não é dos melhores. Na época, quando você não tem noção, não conhece ninguém da família que passou por isso, é diferente, eu imagino que seja diferente. Mas quando você já vem sofrendo de histórias da família. Então assim, a nossa família estava muito cheia de perda. Então quando eu recebi a notícia, aí vem aqueles pensamentos, né? A gente é humano, a gente pensa mesmo. De novo, outra vez, eu não acredito que eu vou ser a próxima. Os primeiros pensamentos que vêm na nossa cabeça, né? O primeiro impacto é sempre muito ruim. Você chora, você fica sem saber o que dizer. Eu tive muito apoio do meu esposo, ele logo quis tirar da minha cabeça que eu não devia chorar tão cedo, porque nós não sabíamos se era maligno, nem sabe se é maligno, então eles tentavam muito me ajudar, a minha família, né, a família do meu esposo, a minha família própria. Não é hora de desespero, a gente vai tratar primeiro para saber o que é. Então eu consegui parar, né, um pouco de pensar nisso até saber o diagnóstico. O problema todo era saber o diagnóstico. Então eu não tive como nem me desesperar de repente, mas que dá um baque, dá. E como é que foi o seu tratamento? Então aí o médico logo nos perguntou se a gente poderia ir para uma cidade maior, porque na época eu morava na cidade de Canavieiras, Bahia, e se a gente tinha condições e família onde a gente pudesse tratar numa cidade maior que tivesse mais recursos. E logo eu me encaminhei para Goiânia, que é onde a minha família reside. Com os exames que o médico tinha me dado e a hipótese de ser no ovário, que foi a primeira coisa que a gente viu, foi isso. Ele também deu a sugestão de a gente fazer a videolaparoscopia. Mas quando eu cheguei em Goiânia, que procuramos o médico que tratou a minha mãe, ele disse, olha, a videolaparoscopia, você mexe no tumor e se ele for maligno, pode correr o risco de se espalhar. Então é melhor a gente tirar ele inteiro do jeito que está. Então nós não vamos fazer a videolaparoscopia. Nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma ressonância para a gente descobrir exatamente o local. Foi aí que a gente descobriu com a ressonância que não estava no ovário e estava na trompa. Aí você me perguntou o tipo de câncer. O nome técnico eu não sei, eu tinha que ter pego ali para te falar. Mas é um câncer muito raro, mas muito agressivo. E se ele tivesse no ovário, talvez eu não tivesse sobrevivido. Mas ele estava dentro da trompa e o médico disse que a trompa protegeu e evitou que fosse um problema mais grave. Esperar. E aí, durante esse tempo lá em Goiânia, esperando o dia da cirurgia, aí eu ia à igreja, a gente cantava e sempre, e toda a família orando juntos e cantando juntos e intercedendo e pedindo, ou por onde eu passava a gente pedia, olha, tal dia eu vou passar por uma cirurgia e a suspeita é de câncer, a igreja fica em oração. E por onde eu passei, as pessoas ficaram em oração. Em junho, eu fui operada. Eu passei o meu primeiro dia das mães longe da minha filha. Não o primeiro, porque o primeiro foi assim que ela nasceu, né? O segundo. E depois da cirurgia, durante o tratamento junto com a cirurgia, as consultas para a cirurgia, o médico logo me informou que teria que ser feita algumas quimioterapias. E aí vem a parte da quimioterapia. Né? O que é a quimioterapia? É um remédio que vai matar esse câncer que está dentro de você, se fica maligno. Tá. Aí vem a pergunta, né, que a gente fica evitando de perguntar, e no final de tudo, antes de sair do consultório, e o cabelo vai cair, doutor? Vai! Ele era um médico muito realista, ele é um médico muito realista, o doutor Geraldo de Goiânia. Seu cabelo vai cair, mas cabelo nasce. Não se preocupe com isso não, que isso é o menor dos seus problemas. Aí você fica assim, querendo desesperar, mas a primeira reação do médico é, não, esse é o menor dos seus problemas, isso não é coisa para você se preocupar, você tem que se preocupar agora com o tratamento. Então você fica impedida de desesperar. Quantas são, doutor? Vai ser 6 sessões.
Não é muito não, doutor, não, é o necessário para você ficar curado. E aí nós entramos de cabeça, eu tive o apoio da minha família, eu tive que fazer, era a única solução. E no dia da cirurgia, a cirurgia que eu fiz, é a cirurgia que eles cortam, tiram e faz o exame na hora para saber se é maligno ou benigno. Tem um nomezinho que dá também, técnico. E aí eu me lembro que eu estava deitada na mesa de cirurgia e a anestesia estava passando. E eu escutei o médico quando entrou na sala gritando: calma, para, vamos parar. Ainda vamos fazer mais uma limpeza. É maligno. Eu escutei na mesa de cirurgia que era maligno. Então eu me lembro que eu comecei a angustiar porque a anestesia estava passando. Eu comecei a angustiar porque eu queria respirar, eu queria acordar, e aí o anestesista estava bem do meu lado, me acompanhando, me acalmou, aplicou a anestesia de novo e eu voltei a dormir para eles terminarem. Provavelmente eles estavam fechando já, quando descobriram que era maligno. Foi aí que o médico tirou a outra trompa, então teve que limpar melhor para não ter cor, não correr outro risco. E em algum momento você se perguntou por que com você? Por mais que você sabia que tinha um histórico familiar, você ficou com essa dúvida, Sim, questionou a Deus? Muito. A gente lembra de Jó, né? A gente lembra que Jó passou por todas as dificuldades e por todas... Jó questionou muito o Senhor. Jó não pecou, Jó não blasfemou de Deus, mas Jó questionou muito o Senhor. E eu lembrava muito de Jó nessa época e questionava sim, eu perguntava porque logo eu acabei de ter uma filha, estou recém-casada, tudo bem, Senhor, tudo bem, a gente tem que aceitar, mas a gente é humanos. Chegava uma hora que a gente falhava e eu me perguntava assim pro Senhor. Aí era quando eu escutava muito, nessa hora a gente se refugia muito na família, na palavra. Eu tive tempo suficiente para ler a palavra. Meu tempo era ocupado com a palavra. Com hinos eu ia para frente do computador, eu ouvia louvores assim, horas e horas, ouvindo louvores ali no YouTube. E esses louvores falavam muito no meu coração, né? Eu ouvia: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Então, você começa a fazer uma introspecção. Essa pergunta, porque eu, Senhor, você começa a fazer uma introspecção. E aí você entende que é um propósito, um desígnio de Deus, que Deus tem uma história para você e permitiu que isso acontecesse para que os planos dele acontecessem na sua vida. Nós estamos numa campanha de viver os planos de Deus e me fala muito forte no meu coração esse versículo. Os meus pensamentos para você são pensamentos de paz, não pensamentos de mal. E quando eu perguntava para Deus, por que eu, Senhor? Aí as pessoas me diziam: não pergunte por quê, pergunte para quê. Então foi daí para frente que a gente começou a imaginar que Deus teria um plano, que a gente começou assim a aceitar, né? Na verdade a gente escuta isso a vida inteira, mas é na hora que você está na prova, que você encara essa realidade. Quando você vê o outro passando, você não dá muita seriedade, muita credibilidade, mas quando você encara essa realidade, é que você vê assim: agora eu preciso crescer, preciso amadurecer, senão eu vou morrer. Quando a gente fala, na mídia principalmente, quando a gente fala sobre câncer, as pessoas pensam logo nessa parte de ficar careca e perder os cabelos, principalmente para as mulheres. Claro que em homens também acontece, é até mais raro, mas para a mulher, e principalmente para você, como é que foi o processo de perder os cabelos, de se olhar no espelho e ver a nova Magdalena? Eu passei por uns processos bem difíceis, porque eu fui me tratar com o médico que tratou a minha mãe, eu entrei no hospital que ela foi tratada, eu passei pelos lugares por onde ela passava na maca, e meu pai, ele quis me ajudar a saber um pouco do sofrimento dela, porque eu acompanhei de longe, eu estava longe dela, todo mundo estava lá em Goiânia com ela, menos eu estava aqui na Bahia. A única coisa que o médico não me deixava esquecer é que meus cabelos iam cair, porque eu tinha que conscientizar que isso era normal, que isso era natural. E o hospital que eu tratava é um hospital do câncer em Goiânia, é um hospital que trata só disso. Então eu entrava no hospital e as pessoas ali todas estavam tratando de câncer. Muita gente careca, muita mulher careca, muito homem careca, muita criança careca.
crianças perdendo o cabelo. Então eu comecei a tentar conscientizar isso. E durante todas essas vezes ele falava, olha, são 6 sessões. O seu cabelo vai cair, da primeira para a segunda ali, ele vai começar a cair. Mas você vai ver que vai ser rapidinho, quando ele estiver caindo totalmente, você já está terminando.